Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito, mais um estudo nosso aí pra gente estar começando o nosso dia mais abençoado, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade que o universo, que Deus criou para nós. A facilidade de ter as leis para que nós possamos seguir esses passos da lei universal. E aí a gente consegue ter facilidade na nossa vida. Então, que nós tenhamos hoje aí mais um dia abençoado. Hoje, dia 24 de outubro, já estamos aí na reta final do nosso título desse mês, que é Contemplar a Justiça do Reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né, gente? Esse mês também está sendo aí, falando muito da mente subconsciente, da mente consciente, que é o que Neville ensina para nós. Joe Dispenza também está falando muitos estudos aí de como a nossa mente, quando a gente está pensando determinadas coisas na nossa vida, como funcionam as ligações da nossa mente, do nosso cérebro, aqui fisicamente. E tudo tá ligado, gente, com o nosso pensamento. Naquelas cartas de Cristo, Jesus fala que o nosso maior poder é o pensamento. Tudo acontece através dos pensamentos que nós temos. Então, isso hoje é muito legal porque já está sendo provado. Já está sendo provado. Mas algumas pessoas ainda, né, infelizmente, a maior parte das pessoas acham que é tudo aqui no mundo fenomênico. Então a gente precisa estar atento aí à nossa consciência. E como eu falo, quando a gente tem consciência de determinada situação na nossa vida, é escolha nossa seguir por aquele caminho ou não. É escolha. Se eu já tenho consciência na minha vida do que está acontecendo, então eu estou escolhendo continuar naquele mesmo caminho. Percebe como isso é muito sério? E aí a gente, às vezes, né, as pessoas querem ainda arrumar desculpa pelo que está acontecendo. Não, mas é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e eu fiquei parada tanto tempo, e aí aconteceu isso, e aí entra no que fala lá no livro do Napoleão Hill, né? E se? E se? E aí entra nas crenças do se. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo outro, se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu tivesse isso, se eu não tivesse aquilo, e por aí vai, uma infinidade de si, de desculpas esfarrapadas para não fazer o que precisa ser feito. Porque, gente, para mudar um hábito, dói. Você tem que se rasgar, você tem que se mostrar, e às vezes se mostrar vulnerável. Porque quem que faz a gente não ser, não estar, não demonstrar vulnerabilidade? O ego, o apego ao ego. Então ele faz com que nós não demonstremos a nossa vulnerabilidade em determinadas situações. E quando você não demonstra isso, fica muito mais difícil você mudar. Então a vulnerabilidade, ela é importante para o nosso crescimento, para a nossa mudança de hábito. Eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, procuro uma ajuda. Primeiro dia vai doer, segundo dia vai doer, como eu falo sempre para vocês aqui, né? O nosso eu antigo, ele sempre vai estar querendo voltar, mas quem que impede ele de voltar? Você, porque você já tem consciência de que aquilo que você viveu não é bom. E aí é você que tem que ser firme, conversar com o seu consciente, conversar com o seu ego e falar: aqui você não manda mais. Eu quero coisas diferentes na minha vida. E aí, conforme você vai
mudando, dando pequenos passos, pequenas mudanças na vida se transformam em grandes mudanças. Em grandes mudanças. Então, por isso que eu falo que a decisão de mudar é forte. É decidir. Eu decido mudar. Eu decido ser diferente. Eu decido viver diferente. Eu decido viver tudo que eu desejo ser, ter e fazer hoje na minha vida. Sem aquelas crenças, sem o meu eu antigo, que não me ajudaram em nada até agora. Mas agradeça tudo que você viveu, porque a partir do que você viveu, é o que você se tornou hoje, uma pessoa maravilhosa, abençoada, magnífica. Esse é o papel do que você passou. É mostrar para você como você se tornou maravilhosa, filha de Deus, abençoada e consciente de tudo que você quer ser, ter e fazer. Não é maravilhoso? É lindo demais, né, gente? Vamos lá para nossa mensagem de otimismo hoje. Olha só. A confiança ilimitada em si mesmo tem o nome de presunção. Frei Anselmo. Quando a gente lê isso daqui, a gente já vai logo no ego, né? Porque a gente fala assim, como eu não posso ter confiança ilimitada em mim? Porque não é você. Lembra? É Deus, através de você, que faz as obras. Quando você acha que é só você quem faz, que não há um poder maior, se torna presunção, arrogância. Porque é Deus que faz através de nós. E aí, com o tempo, quando isso fica muito forte na pessoa, ela acaba se decepcionando, porque ela acha, né, ela acaba ficando cansada, estressada, porque ela acha que é ela que tem a capacidade infinita, não o seu eu interior, não Deus na vida dela. Tá bom? É muito bom essas mensagens, né, gente? Eu gosto bastante. Vamos lá pro nosso dia 24 de outubro. Realização do desejo perfeito da imagem verdadeira. Por que ocorre divergência entre o consciente e o subconsciente? Isso ocorre porque o desejo da imagem verdadeira, que é a natureza real ou missão originariamente existente, está oculto e desconhecido. Em outras palavras, isso ocorre devido à consciência de pecado. Ao orar que seja feita a vossa vontade, a pessoa não só abandona o desejo da mente consciente, como também se livra da distorção do desejo do subconsciente, por meio da autorrenúncia. Assim, as distorções das mentes consciente e subconsciente são totalmente abandonadas e se realizam somente os desejos perfeitos da imagem verdadeira. Então, olha só, por que ele fala para a gente se abandonar das distorções da mente consciente e do subconsciente? Porque o consciente é aquilo que só vê o que está manifestado aqui, é o ego. O subconsciente é o quê? É a emoção, o sentimento. E às vezes, quando você não tem consciência, né, como ele fala aqui, do desejo perfeito da imagem verdadeira, e você tá numa briga com o subconsciente e o consciente, você está aqui no mundo fenomênico. E quando você abandona o subconsciente, que é só emoção, sentimento, e abandona o consciente, que é razão, lógica, intelectualidade, você une as duas mentes, que é o quê? A junção
do Pai e do Filho, uma nova criação. Então, quem é que vai tomar conta quando você abandona o subconsciente e o consciente? O espírito, a mente cósmica, a inteligência infinita. Aqui ele não está falando isso porque nas literaturas que eu trago aqui para vocês, nos ensinamentos, poucos falam sobre a terceira mente, né? Que é a mente cósmica. Que quem faz, que eu já falo para vocês isso há um tempo, quem faz a conexão com a mente cósmica? A mente subconsciente. Quando você abandona aí a sua consciência, você está fazendo a conexão com o espírito, e é o espírito, o seu desejo verdadeiro, da imagem verdadeira do reino dos céus, que vai se manifestar aqui na sua vida. Então, por isso que muitas coisas acontecem quando a pessoa, né? Vários relatos de pessoas que se abandonaram e falaram que eu não aguento mais, eu tô cansada, eu não sei o que fazer. Faça conforme a sua vontade, porque eu de mim não tenho mais forças, Pai. E aí, tudo começa a mudar na vida dela como se fosse num passe de mágicas. Porque é isso que acontece quando você se abandona nos braços de Deus. E não é milagre. Não é Deus que está fazendo, mas é Deus que está fazendo através de você. É o Espírito, o seu Espírito, a sua personalidade eterna, o seu eu eterno que está fazendo. Porque você é partícula de Deus. Mas aí você está abandonando os questionamentos. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Entra na raiva, na tristeza, na frustração de que não é como você gostaria que fosse, que é o ego. Então, quando você abandona o subconsciente, que é a emoção, o consciente, que é a razão, o intelecto, você tem aí o espiritual, o seu eu interior, trabalhando em você, na sua vida. É o que ele está falando aqui, né? Se abandone. Olha aqui, em outras palavras, isso ocorre devido à consciência de pecado. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Que o nosso desejo sincero está oculto, por quê? Porque o pecado, como a gente já conhece aqui, que a gente já falou sobre isso aqui no canal, o pecado é você ficar se culpando, se martirizando, olhando para o que você fez lá atrás. De errado, quando você saiu aí da rota, quando você saiu do caminho. Então, a gente fica se culpando, a gente fica em pecado, que é o que a maioria das pessoas... Quanto tempo eu fiquei, gente? Eu não mereço porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, eu já xinguei, já bati, já fiquei endividada, já fiz um monte de coisa. Então, agora eu preciso estar pagando pro resto da minha vida. Até uma próxima encarnação. Porque eu nem sei o que eu fiz numa encarnação anterior. Entende? Saia disso. A fonte só olha para frente. Deus só olha daqui para frente. Ele não fica olhando lá atrás. Tá bom, potências infinitas? Isso aqui é muito Neville, por isso que eu gosto tanto. E eu acho que Neville, ele é muito claro quando ele fala. Quando ele tenha o desejo. Quando você tem um desejo, é o desejo do Pai. Deus jamais colocaria isso no teu interior, na sua mente, se não fosse um desejo que você não pudesse realizar. Mas você tem que deixar ele realizar através de você. Mas é você que vai estar vivendo junto com Deus essa alegria, essa plenitude, essa riqueza e tudo mais.
Tá bom, potências infinitas? Antes de lermos mais uma vez, entre no site inspiraçõesparasser.com.br para conhecer essa coletânea maravilhosa de Neville que quebra muitas crenças limitantes relacionadas a crenças religiosas, tá bom? O link vai estar aqui embaixo na descrição, inspiraçõesparasser.com.br, tá bom? Vamos lá ler mais uma vez. Realização do desejo perfeito da imagem verdadeira. Por que ocorre divergência entre o consciente e o subconsciente? Isso ocorre porque o desejo da imagem verdadeira, que é natureza real ou missão originariamente existente, está oculto e desconhecido. Em outras palavras, isso ocorre devido à consciência de pecado. Ao orar, que seja feita a vossa vontade, a pessoa não só abandona o desejo da mente consciente, como também se livra da distorção do desejo do subconsciente por meio da autorrenúncia. Assim, as distorções das mentes consciente e subconsciente são totalmente abandonadas e se realizam somente os desejos perfeitos da imagem verdadeira. Que coisa maravilhosa, né, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você não veio do pecado, que você não é pecador, que você é filho de Deus abençoado, magnífico. Até amanhã com o nosso preceito do dia 25 de outubro. Estamos aí na reta final. Até lá!